Unidade de vida, né? A gente pensar assim, por que a palestra Unidade de Vida? Uma coisa bem prática, assim, na toda essa pandemia, coronavírus, a gente falou muito sobre leitos de UTI. O que é UTI? Unidade de Terapia Intensiva. É uma unidade em que visa o quê? Salvar as vidas das pessoas. Esse pessoal que está nessa unidade, precisamos dar mais cuidado, porque são mais delicados, e precisamos que essas pessoas não morram, sobrevivam. Então, tem uma humanidade, uma unidade, um objetivo. Aí a gente pensa assim, unidade de vida, né? Uma coisa coesa, né? Então, justamente no CEAP, nós temos o quê? Essas palestras todas, justamente para a gente viver uma unidade. O CEAP tem uma unidade, né, de vender os valores, né? Isso também era toda a discussão do nosso processo seletivo, né? Como a gente vai informar para os nossos candidatos como que é o CEAP, que é uma coisa maravilhosa, né, do que se faz, né? Eu falei, não tem como comunicar isso, só dá para comunicar isso na hora que eles estão aqui pessoalmente, começam a conviver, a interagir com os professores, que se tem essa unidade. E justamente a formação justamente visa isso, né? A gente dá uma unidade, né? Só que é uma coisa muito mais profunda, né? Pensando em formação, formação humana, formação profissional, formação cultural, formação doutrinal religiosa, formação ética, formação cultural. Então, as palestras são para a gente encaminhar, no fundo, né, por uma direção. Então, a gente sabe que o homem, como todo ser humano, ele tem um objetivo, ele tem uma missão a cumprir. Então, justamente o CEAP é uma parte, né, dá uma formação para ele descobrir mais ou menos aí, né, por onde ele deve caminhar, por onde ele deve seguir. E nós estamos justamente querendo ter formação para sermos o quê? Pessoas melhores, humanamente e espiritualmente, né? E a gente sabe que o fim do homem, né, o homem, ele deseja sempre o bem, deseja a felicidade, né? Depois, para nós que temos formação doutrinal religiosa, formação cristã, sabemos isso, né? Que o nosso fim, no fundo, nós vamos morrer e queremos chegar ao céu, né? Queremos que, no fundo, é todo o fim do homem, né? Ele tem duas opções, né? Ou ser condenado ou se salvar. Todo mundo queremos nos salvar. Para isso, né? Deus nos deu o quê? Umas leis para nós seguirmos, né? Uma espécie de uma lei de comportamento de como o homem deve viver aqui na Terra para depois, né? Chegar a esse fim último, que é o céu, mas também aqui na Terra já a gente participar um pouco desse bem, das felicidades. Então é possível a gente ter aqui na Terra também um pouco dessa felicidade parcial e depois plena só no céu, junto com Deus. Então por isso que nos ajuda também isso, né? A pensar um pouco na figura de Jesus Cristo, né? Então, por que ele veio à Terra? Justamente para ensinar, né? No fundo, ele fez tudo bem feito. Cristo sempre o quê? Primeiro fez e depois ensinou, com o seu exemplo, com a sua verdade. Então, ele deu um rumo, deu uma direção. E o homem é formado do quê? Corpo, alma e espírito. Então, ele é coeso, né? Ele tem, né? Não é separado, né? E depois, dentro do CIAP, nós temos, né, a formação cristã, encarregada pelo Opus Dei, que impulsionou, né, fomentou toda a criação do colégio por São José Maria Escrivá, que justamente falava o quê, né? Que toda pessoa pode ser santa, pessoa pode chegar ao céu, né? Ela não precisa se afastar dos seus afazeres, não precisa ser nenhum religioso, nenhum sacerdote. Não, a pessoa normal, o leigo comum, trabalhador, estudante, pode chegar a essa beatitude, essa felicidade. Basta ele seguir esse itinerário, né? Por isso que a gente fala em unidade de vida, né? Então, se a gente acredita nisso, nesse projeto, a gente acredita nisso, que como seguir esse caminho, né? Então, por isso que precisa da unidade. Então, pensar um pouco assim, né? Minha vida espiritual e minha vida cotidiana do trabalho, né? Não são ideias estanques, né? Aqui eu rezo, e aqui eu faço, e aqui eu trabalho, minha família.
E aqui Deus não entra aqui. É muito pelo contrário, né? A gente aprende que essas coisas têm que estar o quê? Intrinsecamente unidas, entrelaçadas, senão não tem como a gente chegar nessa felicidade, né? Então, por isso que a gente fala que a missão da obra é isso, né? A santidade, buscar ser santo, é imitar a Cristo, né? É como se Cristo estivesse vivendo conosco aqui, nos ensinando todas essas coisas. E vamos vendo o quê? Deus, né? Que no fundo é a resposta para todas as nossas coisas, né? Não dá para a gente separar Deus das outras coisas, né? Deus está em tudo, né? Está no nosso trabalho, está em nossa amizade, está nas pessoas que a gente ama, né? Precisa só pensar, né? Tudo que os mandamentos regem, né? Respeitar pai e mãe, não roubar, não mentir. Então, mandamentos de Deus, e isso é o que o Deus espera dos homens aqui na Terra, né? Seguir esses mandamentos. Depois, sabendo que a gente tem esse norte, essa referência para a gente seguir, o homem também, é lógico, aqui na Terra nós temos os defeitos, né? Isso que eu falei, sim, na teoria é bonito, né? A gente sabe que é muito difícil isso, por quê? Também sabemos que os homens, pelo pecado original, pelo pecado de Adão e Eva, vêm com defeito. Nós temos inclinação ao mal, temos a inclinação, né, às coisas baixas, né? Se nós nos controlamos, temos essa tendência. Então, por isso que eu digo, não é fácil, né? Por isso que tem isso nas palestras, né? A formação para nos ajudar. A gente não pode ser assim, né? Viver assim uma vida dupla, né? Pessoa que tem dupla vida. Um exemplo claro assim que a gente vê é os professores falando nas reuniões, né? Então, dos alunos, né? O aluno no CEAP, o aluno no outro colégio, né? Então, como é disparate isso, né? O aluno no CEAP tem um comportamento e na outra escola ele tem outro tipo de comportamento, né? Então, a gente fala assim, nossa, né? Por que isso, né? Porque isso, né? Ele não está coeso, ele não está acreditando numa coisa, não está vivendo o que ele acredita, né? No ideal que ele tem. Então, a gente pode, às vezes, até ficar um pouco esquizofrênico, né? Não sei para quem lembra do filme Mentes Brilhantes, que era um matemático, um grande matemático que dava aula, né? Era um pesquisador também. Mas ele tinha uma vida dupla. Ele era uma espécie de espião que conseguia decifrar códigos, né? Pelos rádios, né? De invasões. Então, ele sabia como decifrar esse código e fazer isso escondido lá, né? Sem saber que era um espião, para enviar essas mensagens. Depois, no filme, a gente descobre o quê? Que essa pessoa era doente, né? Que ela tinha dupla vida. Então, isso que ele tinha, que era um espião, era tudo imaginação dele. Ele era uma pessoa doente, né? Lógico, não é nosso caso, mas às vezes a gente pode também, né? Viver como essa pessoa, né? Ter dupla vida, né? E acontece isso, às vezes, né? Na vida virtual. É o que a gente vê no Facebook, vê nas redes sociais, né? Então, e a gente vê nos alunos, né? Isso que é o mais incrível, né? A gente conhece os alunos, conhece os pais dele, né? Então ele fala, nossa, né? Uma vez um professor comentou que viu um aluno lá totalmente vestido diferente, né? Com o pessoal que ele estava lá. Ele falou, nossa, né? Fulano, né? Fiquei surpreso, né? Então a gente acaba um pouco isso, né? Isso é muito ruim porque isso também mexe um pouco com isso que eu falo, né? A gente acredita nos mandamentos, na coisa moral, nas leis morais, né? Que a gente quer viver, seguir como Cristo, né? Para de fato ser feliz aqui na Terra, né? Nos ajuda isso, né? No fundo, essas coisas nos ajudam a ser mais autênticos, mais verdadeiros. Então, no fundo, a pessoa, quando ela para ser aceito no ambiente, ela tem que fazer coisas que estão contra o que ela acredita, contra o que a família dela usou, ou contra se ela tem uma religião também ensinou, isso fere muito forte a consciência dela, né? Para ser aceito em determinados grupos, né?
Então, ela está fazendo uma violência muito forte na sua consciência. E aí, sim, ela perde a sua identidade, a sua origem. E isso as torna o quê? Vazio, sem sentido. Ela é mais um no meio do bando ali. É mais um levado pela manada. Ela não está sendo ela, idêntica, né, como pessoa, né? E justamente quando a gente fala, né, isso, né, de seguir pessoas, né, então, quando a gente, né, tem uma religião, tem uma família, a gente tem relação com pessoas, a gente acredita nas pessoas, acredita em alguém fisicamente, né? E o que é normalmente, né, Jesus Cristo? É uma pessoa, né? Uma pessoa que a gente tem se relaciona com ela, conversa com ela, não é uma coisa genérica, um movimento, né? Uma coisa assim, né? Genérica, não, né? Para quem lembra do filme O Rei Leão, é outro exemplo, né? O filme Rei Leão, para quem lembra, é isso, né? Simba, ele perde o pai, né? Um acidente, enfim. Aí ele fica um pouco achando-se culpado por ter feito o acidente que matou o pai dele. Aí ele se isola, vai morar com outros animais e começa a viver a vida assim meio que na flauta, né? Até a viver como os outros animais, né? Até que uma hora ele cai em si, né? Que aparece o pai dele refletido no lago e fala, né? Que olha, você lembre de quem você é, lembre das suas origens, né? Lembre que você é um leão, né? Que o leão foi feito o quê? Para reinar, né? Para governar, para ter uma autoridade, né? Então, isso às vezes acontece com as pessoas, às vezes, né? Quando ela não tem essa unidade, essa coesão, né? Então, ela acaba sendo o quê? Vivendo o que ela não é. E aí a gente vê um pouco na sociedade, um pouco isso, né? As máscaras que a pessoa usa, né? O ator, o atuar, né? O que eram os bailes de máscaras, né? O baile de máscara é justamente para você ir com a máscara, para ninguém saber quem você é, e lá você podia agir de maneira que você quisesse, né? E ninguém ia saber quem você é. Então, se a gente pensar um pouco, né? O pecado é um pouco isso, né? Porque o pecado, as coisas erradas, quando a gente faz escondida. Justamente pela consciência que a gente fere, né? A gente sabe que isso é errado, a gente faz a coisa escondida. A própria consciência não admite isso. Então a gente está fazendo a própria violência, as coisas que a gente acredita. Então, né, o falso perfil, né, as pessoas lá que isso, né, só mostra as coisas boas, não mostra as coisas ruins que acontecem, né? E nós, no fundo, vivemos o quê? De relações com pessoas reais, né? Existe, né, as coisas boas, existem as coisas ruins, existem as dificuldades, e justamente essa unidade de vida, acreditar nisso que a gente acredita e luta, faz com que a gente cresça e vai cada vez mais o quê? Ganhando identidade, nos conhecendo mais a Deus, conhecendo os nossos defeitos. Então essa é a realidade, né? A gente precisa, de fato, lutar. Não podemos ser atores, né? Usar máscaras, né? Ser esse camaleão que eu falo, né? Então, conforme ambiente que eu vou, por lá ser pessoas dessa turma, eu tenho que me fingir ser que nem eles, né? Não, né? Estaremos um pouco ferindo a própria nossa consciência, né, do que a gente é. E estaremos o quê? Perdendo nossa identidade aí. Então, verificar às vezes nessas falsas máscaras que nós usamos, às vezes nos ambientes que a gente vai, né? E no fundo, ao contrário, a gente tem que ressaltar a nossa identidade e o fato que a gente acredita e que nós somos. E no mundo atual, nós somos muito influenciados por muitas coisas, né? Então, isso que eu falei, né? Vivemos no meio do mundo, nos esforçamos para, né, identificarmos com Cristo, parecer ser Cristo, né? Como São Paulo fala, né? Que um dia nós chegamos e falamos isso, né? Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, né? Então, viver no mundo, mas sem ser mundanos, né? É possível isso, né? Não precisamos, né, nos rebaixar nas coisas baixas que tem, né?
E muitas vezes fazemos as coisas, às vezes, isso, né? Não por nós mesmos, né? Então a gente pode falar um pouco também, por exemplo, da retidão de intenção, às vezes, né? No próprio trabalho. O trabalho, né? A gente sabe isso, né? Que a gente vai aprendendo também isso um pouco, né? Fazer tudo por amor a Deus e por amor às pessoas. A retidão, às vezes, no trabalho, às vezes, né? Primeiro, eu ofereço isso a Deus, tento fazer bem feito, e o resto, né? O prestígio profissional, a promoção, o bom salário, os bons amigos vêm por acréscimo. Porque eu coloco aqui no patamar muito mais alto, né? Vou oferecer isso aqui para Deus. Por isso que eu procuro fazer bem feito para agradar a Ele. Não vou oferecer uma coisa mal feita. Então, aí vem um pouco isso também, né? A gente não ter essa retidão, às vezes, né? Fazer o que? As coisas só pelo dinheiro ou só pelo prestígio profissional. E acontece um pouco nessas empresas corporativas, né? O cara almeja chegar num posto lá, né? Ser o CEO da empresa. E aí, para ele, vale tudo, né? Trapacear, ser um trator para passar em cima das pessoas, fingir, né, que é amigo de fulano, né, mas no fundo o que ele quer é só passar a perna dele, né. Isso um pouco que a gente aprende também aqui, né, que as pessoas aqui não têm medo de ensinar as coisas que sabem, né, porque olha, aqui somos amigos, somos uma família, né, não somos concorrentes, somos o quê? Todo mundo aqui é alinhado por uma coisa só. Por isso que também a unidade é muito importante em qualquer instituição. Todos tentam falar a mesma linguagem, todos estão o quê? Puxando, guiando o barco por um caminho só. Por isso que isso é muito importante, essa unidade. E pensando em nós, né, para a nossa salvação, para nosso futuro, é muito importante ter essa coesão no que a gente ser homem de uma peça só, não ser um camaleão, né, que se adequa, né, às coisas que vão acontecendo no mundo. E também tem a sua consequência um pouco isso, né? Para ser, né, de fato, ter essa unidade de vida, às vezes temos que ir contra a corrente. Isso que eu falei para você, né? Viver no mundo, mas não ser mundano. Às vezes vai ser isso, né? Cortar uma má amizade que a gente tem do amigo, né? Até a gente brinca, né? A gente fala assim, ó, por um amigo a gente vai até a porta do inferno. A gente não entra. Né? Sabemos que ele está no erro tudo, mas não vamos lá, né? Entrar, né? Fazer a mesma besteira que ele faz, né? Queremos ajudá-lo, ele, né? Queremos salvá-lo. Então, cortar uma amizade, né? As relações que a gente tem, né? Os ambientes que a gente vai, às vezes, né? Seria muito estranho isso, né? Uma pessoa que vai à missa, frequenta a igreja, né? E depois é um mau estudante, um cara que cola, um cara que preguiçoso, né? Preguiçoso não porque isso, não estou falando pecado, mas isso, né? Fazer coisas que não contradiz, né? Ou isso, né? Uma pessoa que é muito amiga de todo mundo, ajuda todo mundo, os amigos, é bem visto. E em casa, ele maltrata as irmãs, os pais, né? Tem alguma coisa errada aí, né? Porque às vezes isso, podemos fazer essa retidão de intenção, às vezes podemos fazer isso por vaidade, por prestígio, por dinheiro, né? Não, né? Então temos que ter essa coerência, né, na maneira de viver, né, seja no namoro, nossas amizades com nossos amigos, porque isso, né, isso que eu falei um pouco, né, de a gente ter essa identidade, né, saber que falei um pouco do Simba, né, quando ele descobre a sua origem, né, que ele é um leão, né, que ele descobre que isso, ele pode muito mais, assim também um homem, quando ele descobre, né, que ele foi criado por Deus, que Deus o ama muito, e ele tem um potencial, né, de que ele pode chegar às coisas muito grandes, que Deus infundiu nele uma alma, e através disso, né,
da sua fé, das suas convicções, ele pode chegar, né, a construir grandes coisas. É o que a gente lê um pouco no Evangelho, né, na Sagrada Escritura, quer dizer, o homem, se ele edifica numa base firme, ele está seguro. Mas se ele edifica, né, na areia, em solo assim fraco, nada é sustentado, né? Vem o vento, vem a tormenta leva, né? E uma coisa que a gente sabe é isso, quer dizer, na barca que a gente entra de Deus, nesse edifício da nossa fé que a gente constrói as coisas, isso sim é sólido. Por isso que a gente precisa um pouco, né, das virtudes humanas. A gente sempre fala em virtudes humanas, e justamente as virtudes humanas são o quê? Onde vai apoiar a nossa fé, onde vai se apoiar nossa vida, onde a gente vai poder crescer. Depois, uma coisa que pode nos ajudar um pouco para alcançar essa nova de vida, então, para os que são católicos, né, frequentam, são católicos, que ajuda um pouco na unidade de vida são os sacramentos, né? Sacramentos são as graças que Deus nos dá. Então, através da confissão, através da Eucaristia, através da piedade, né? A formação, né? Seja recolhimentos que eles vão, aproveitar boas conversas que ele tem, as meditações. Depois também uma outra coisa que nos ajuda muito também na unidade de vida é esforçarmos para sermos corajosos e dar testemunhos da vida cristã. Então, às vezes a gente fica muito com respeitos humanos, às vezes seja para corrigir uma pessoa que a gente vê que está no erro, ou disso que eu falei, né, de ser coerente com o que a gente vive, né? Não tem problema nenhum falar para as pessoas, às vezes, né, que você foi numa meditação, ou foi num culto, ou que você reza simplesmente, inclusive reza pelo seu amigo, né? Às vezes a gente pode deixar um pouco... Olha, a gente tem que saber isso, né? Que a gente... Por isso que a gente tem que estar bem convicto no que a gente quer, no que a gente acredita, né? Quer dizer, se a gente mesmo não está convencido no que a gente acredita, então vai ser muito difícil a gente convencer as outras pessoas, né? Então por isso que a gente precisa fazer também uma outra parte para nos ajudar a viver bem essa vida de vida, é fazer o exame diário, né? À noite, fazer o exame de consciência, às vezes, né? Será que eu estou sendo coerente com o que eu acredito e vivendo com as coisas que eu acredito, né? E as pessoas que estão ao meu redor me ajudam, ou pelo menos eu ajudo, né? Para que elas também tenham um rumo, uma direção. Esses são alguns elementos que podem nos ajudar muito, né? Depois, isso que eu já falei também, né? Um trabalho sério e com retidão de intenção. Então, trabalhar sério mesmo, né? Trabalhar, um exemplo muito de uma pessoa que trabalha muito bem, muito profissional, muito focado, ajuda muitas pessoas, né? Porque ela é isso, ela descobre a sua identidade, ela descobre que tem uma missão aqui a cumprir, e ela sabe que isso aqui o ajuda a realizar também nas coisas que você faz. E depois, por fim, pedir ajuda e conselhos para as pessoas que ela confia. Então, também é um bom parâmetro, às vezes, né, de a gente buscar esse auxílio para essas pessoas. Pensar um pouco no próprio CEAP, né? Quer dizer, por que existe o CEAP? Porque antes, muito lá atrás, existiam pessoas que frequentavam centros culturais, que queriam formação pela USUC e aprenderam a ter essa unidade de vida, de crescimento. E como bons cristãos, ela virou, olha, tudo bem, né? Eu estou aqui, tenho formação aqui, sou um bom estudante, mas também eu preciso o quê? De certa forma, levar isso para outras pessoas, influenciar outras pessoas. Então, eu preciso levar as pessoas que não têm formação. Então, aí eles resolveram, né, vir aqui no CIAP e começar a dar aulas, né? Todo mundo fala lá no antigo barracão, que vinham os professores de eletrônica da aula, né? Então, mais ou menos isso. Foi uma coisa que aconteceu assim, das pessoas que viram que havia um crescimento, havia um alinhamento
nisso, né, de acreditar que isso aí, nesse sonho, nesse projeto dá certo, e foram atrás disso. E graças a essas pessoas existe o SEAP hoje, né? E o SEAP, isso, né? A realidade do SEAP é de levar a formação às pessoas, né? Isso que a gente tenta, quer dizer, se a gente pensar assim, qual que é a unidade do SEAP, né? Por que a SEAP dá certo? Porque existe uma unidade entre direção, professores e alunos. É uma forma que eu falo assim, qual que é a unidade no SEAP aí na parte pedagógica, na parte de formação? Primeiro os pais, os professores, preceptores e depois os alunos, né? Todos têm que estar imbuídos de que essa é a missão, desses valores que a gente tem. Então, como é importante a unidade, por isso que a unidade é o que dá essa coesão, essa coerência, né? A gente vê o que acontece em muitas instituições que tem essa bagunça, porque é isso, né? Não tem essa unidade, cada um faz o que quer, pensa de uma maneira, não está alinhado, né? Existem as opiniões diferentes, existe isso, né? Mas são opiniões em coisas que são opináveis, mas tem coisas que não são, né? Que estão alinhados nesses valores que a gente defende e vende para todo mundo. Então, nos desanimar um pouco, né? Fazer um profundo exame e ver, de fato, se eu sou coerente com as coisas que eu acredito e com os projetos que eu quero realizar.